Olá, vamos seguindo com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac para o seu EJA do Ensino Médio. Então vamos lá. Nós temos aí então, dando continuidade ao nosso volume 3, a sua unidade 2, Os Caminhos do Império e da República Velha no Brasil, cujo tema, de número 1, temos o Segundo Reinado e o fim do Império Brasileiro, né? Então, nesse volume 3, nós vamos dar também continuidade aos nossos estudos sobre a história do Brasil, né? Então, perceba aí, na nossa unidade 2, no nosso título, né? Ele vai falar aí pra gente como é que se deu aí esse Império Brasileiro, né? Essa fase imperial do Brasil. E também, nessa unidade, ele vai apontar aí o próximo período da história política do nosso país, que é a República. No nosso tema 1, especificamente, né? A gente vai focar principalmente aí esse Segundo Reinado e como é que esse Segundo Reinado ele chega ao seu fim, né? Como ele entra em crise, e dessa crise a gente tem aí o surgimento da chamada República Velha ou Primeira República, né? Então, nesse tema 1, o Segundo Reinado e o fim do Império Brasileiro, nós temos uma parte chamada de número 1. Ainda dentro do tema 1, a gente vai ter uma parte 2 desse tema, que vai tratar especificamente da questão do início, né, desta república que se inicia no Brasil aí aproximadamente no final do século XIX, ok? Bom, então se a gente fosse aqui traçar uma linha do tempo, certo? Nós teríamos aí o período imperial de 1822 a 1889. Ou seja, isso é século XIX. 1822, a partir basicamente ali da data 7 de setembro de 1822, a gente tem início aí do chamado período imperial brasileiro, porque no dia 7 de setembro nós temos lá o que nós aprendemos já em aulas anteriores, a independência do Brasil. Então isso marca aí, essa independência política, ela marca aí o início do período imperial brasileiro, ok? Mas entre o primeiro e o segundo reinado, a gente tem uma espécie de um intervalo, que nós vamos conhecer aqui as características, cujo nome desse intervalo, vamos dizer assim, entre o primeiro e o segundo reinado, nós temos aí o período regencial, que vai de 1831 até 1840. 1840 até 1889, encerrando aí o período imperial brasileiro, nós temos aí o chamado Segundo Reinado, ok? Então nós vamos apresentar aqui, conhecer o que é esse período regencial e também a dinâmica do chamado Segundo Reinado no século XIX. Para a gente poder iniciar, nós vamos dar uma olhada aí na nossa apostila, na sua unidade 2, no tema 1, na sua página de número 34, onde ele já coloca aí uma questão inicial, uma temática, uma das temáticas do nosso tema, para a gente começar a pensar, que é a questão da escravidão. Não tem como a gente falar aí do século XIX no Brasil, não tem como a gente falar aí do período imperial, se a gente não abordar a questão da escravidão no Brasil. Então vamos acompanhando aí na sua página 34, lá no final da página, aonde ele faz aquela seguinte pergunta pra gente, né? Aquele bloco que bota a gente para pensar. O que você já sabe? A escravidão marcou a história do Brasil, pois durou aproximadamente 350 anos. Ela foi por todo o período colonial e praticamente todo o período imperial a fonte de mão de obra que garantiu a produção nas terras brasileiras.
que ele quer saber da gente: o que você conhece sobre a luta contra a escravidão? O que será que aconteceu no país para contribuir com o fim da escravidão? Registre nas linhas a seguir o que você já sabe sobre a escravidão e seu fim, né? Então aí no seu material ele pede aí para você registrar o que é que a gente sabe sobre a escravidão, qual foi a importância, né, da escravidão aí para a economia brasileira, para o Império Brasileiro, né? A quem interessava a escravidão no Brasil no século XIX, como é que ela se deu de fato, como foi o seu fim, né? Como foi o processo de abolição da escravidão. Então ele quer que a gente pense questões daquilo que a gente já ouviu falar, daquilo que a gente de repente assistiu na novela, no filme, né? Que a gente leu, ou porventura a gente até já tenha estudado em algum dado momento da nossa trajetória escolar, né? Ou seja, da nossa vida de estudante. Então ele quer que você pense aí, não há resposta pronta, nós já sabemos disso, né? Ao longo das nossas aulas de história, a gente percebe que não há respostas prontas, feitas, né? A resposta verdadeira, vamos dizer assim, né? Existe uma resposta correta, coerente, mas é que ele quer que você pense livremente sobre esse tema da escravidão, ok? Isso você vai pensando aí, a partir do que ele quer saber de você, na página 34, ok? Bom, então, vamos aí a conhecer aí esse chamado período imperial, que vai de 1822 a 1889, né? Século XIX. Você precisa ter isso em mente. Mais do que as datas, é você identificar que no século XIX o Brasil vivia o chamado período imperial. Como eu falei, entre o primeiro período e o segundo período, ou seja, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que fazem parte do período imperial, você tem aí o chamado período regencial. É aquele momento que o Dom Pedro I ele abdicou do poder, volta para Portugal, porém ele precisava deixar o seu sucessor como natural herdeiro do trono, ou seja, o imperador. Só que o que é que acontece? O seu filho, então, conhecido Dom Pedro II, ele ainda não tinha atingido a maioridade, então ele não teria como assumir o poder imperial no Brasil, não teria como se tornar um imperador. É aí que vem esse momento de intervalo que nós estamos chamando aí, chamado período regencial de 1831 a 1840. Ou seja, né, um grupo político vai, enquanto Dom Pedro II não atingir a maioridade, vai assumir o governo imperial nesse momento, né, por um breve, curto espaço de tempo, tá bom? O período regencial, então, vai de 1831 a 1840. E aí, no seu slide número 1, nós já identificamos aí o que ele diz. Com a impossibilidade da passagem do poder ao príncipe Pedro, que vai se tornar o famoso Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade, foi estabelecido um sistema político que trouxe governabilidade ao país até que o príncipe pudesse ocupar o trono. Esse período ficou conhecido como período regencial. Então, sempre atenção naquilo que está em negrito, para poder aí a gente ir fixando o nosso conhecimento. Então, por período regencial, nós entendemos aí esse sistema político, como ele está dizendo, que trouxe governabilidade, ou seja, que estabeleceu um governo no Brasil até que o príncipe pudesse ocupar o trono. Estudando a história aí do segundo reinado, a gente sabe que essa maioridade do Dom Pedro II ela vai ser antecipada, né? Vai existir um episódio aí chamado golpe na maioridade, né? Que foi dado, né, em prol de antecipar o poder para Dom Pedro II, a forma que ele pudesse, né, assumir logo de cara. Então, é dado esse golpe aí ainda quando Dom Pedro II tinha apenas 14 anos, né? Então anteciparam a maioridade dele e empossaram ele como, então, imperador. Mas aí nesse intervalo, você tem esse chamado período regencial, né? Regencial porque são regências, né? Como a gente vai ver aqui, organizações que vão governar, vão se revezar, né? Entre 1831 e 1840,
E essas organizações, como a gente vai ver aqui, vai nomear elas, são as regências, ok? Então, essas organizações, elas estão distribuídas em fases, certo? No seu slide 2, então, nós apresentamos aí as fases do período regencial. Basicamente, você tem 3 grandes grupos, vamos dizer assim, né? 3 grandes momentos, 3 grandes fases desse chamado período regencial, que cada uma delas aí traz uma característica específica até chegar à maioridade do Dom Pedro II. Então, você tem aí a primeira regência, chamada primeira regência trina provisória, né? Trina aí porque era administrada, né, governada por 3 regentes. E aí o destaque, provisória, qual era a intenção dela, né? Governar até que fosse eleita uma permanente, até que fosse passado, né, para um grupo que ficasse permanentemente governando aí durante esse período regencial. Então você tem a regina trina provisória, né? Como ele diz, provisoriamente, até que fosse eleita uma definitiva. Aí lá vem ela, né? O segundo momento, a segunda fase, a segunda regência trina permanente. Deveria governar até a maioridade de Dom Pedro II, mas durou até junho de 1831, né? Até a maioridade, mas até 1831 ainda mesmo, né? Já lá com a maioridade antecipada do Dom Pedro II, ela governou até 1831 e é ela que vai encerrar aí a chamada, o chamado período regencial. Mas aí, logo em seguida, né, você tem a chamada regência una, certo? Governou até a declaração de maioridade, né, de Dom Pedro II. Então, quando você tem a regência una, até essa maioridade, ela ficou governando, né? Mas fica a ressalva aí. A trina permanente, como o próprio nome já diz, né, ela dura aí um pouco mais depois aí desse golpe da maioridade de Dom Pedro II, ok? Então, isso são as fases do período regencial. E durante aí esse período regencial, nós temos aí esse momento de tentar decidir quais são os rumos do Império Brasileiro. E esses rumos, eles começam a ser traçados justamente pelos grupos, ou, se você quiser chamar aí também, não está incorreto, né? As facções políticas, grupos ou facções políticas, né, desse momento aí. No seu slide 3, então, aí, a gente apresenta quais são esses grupos políticos, né? Você tinha aí os exaltados, que nós podemos chamar também de farroupilhas, exaltados ou farroupilhas. Qual era a ideia deles, né, durante esse chamado período regencial? Como é que eles estão, vamos dizer assim, vendo esse período regencial e esse futuro do Império Brasileiro? Os exaltados ou farroupilhas, eles tinham a oposição ao poder moderador. Aí a gente tem que voltar aqui um pouco para a gente entender o que é esse chamado período moderador. Sabemos que lá no primeiro reinado, basicamente aí na Constituição de 1824, foi definido que durante o período imperial, nós teríamos aí a existência de 4 poderes: o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador, né? O poder legislativo ficava a cargo, né, das câmaras, das assembleias provinciais, elaborar as leis, né? O judiciário, o poder de justiça, que julga, né? O poder executivo, de quem executa. Esse logo de cara está atrelado ao poder do imperador. Mas você tinha um quarto poder muito interessante, que ele beneficiava somente um desses atores, vamos dizer assim, desses sujeitos políticos, né? Que era o imperador, o poder moderador. O poder moderador, ele era de atribuição exclusivamente do imperador.
Então esse poder, ele tinha a capacidade, vamos dizer assim, de intervir em qualquer outra decisão, principalmente, né, do poder legislativo e judiciário, porque o executivo, ele já estava, né, como eu falei, atrelado ao poder do próprio imperador. Então ele podia intervir, né, em qualquer um desses outros 3 outros poderes, né, ele podia anular. Então, na verdade, o poder moderador era um poder que estava acima dos demais. Ele controlava os outros 3. Ele não dava assim, a plena liberdade, a harmonia entre os poderes, né? Que é uma coisa que os republicanos, como a gente vai estudar aqui em próximas aulas, eles defendiam tanto, né? Então, você tem a oposição pelo grupo Exaltados ou Farroupilha do poder moderador, ok? Então, eles não queriam que esse poder moderador ele continuasse a existir na vida política, né, no Império Brasileiro. Mas você tinha também os restauradores, ou como você pode também chamar corretamente, caramurus. O que eles queriam? Queriam a volta de Dom Pedro I, em 1835, fundaram o Partido Conservador, né? Restaurar. Ou seja, eles tinham aquela ideia de que, na verdade, o melhor não era a saída do imperador, a abdicação do imperador Dom Pedro I, a volta dele para Portugal, e sim a sua manutenção. Eles queriam trazer ele de volta. Eles não acreditavam que a regência ela poderia trazer essa governabilidade esperada até a posse, vamos dizer assim, né, do seu filho Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Então eles queriam a volta do Dom Pedro I, que eles defendiam. Os moderados, você pode também chamar eles de chimangos, aristocracia rural. Que essa aristocracia rural são os cafeicultores, os latifundiários, os donos de grandes propriedades de terra. Em 1840 fundaram inclusive o Partido Liberal. Então esse período regencial é um período conturbado. Cada um está com seus interesses, né? E isso aí vai ficar com os grupos políticos, mas isso vai respingar, vamos dizer assim, né? Isso vai esbarrar, isso vai ter um reflexo na sociedade daquele momento. É tanto que vai ter aí um ciclo, vamos dizer assim, de revoltas durante o período regencial. As mais conhecidas aí pra gente, ó, a cabanagem, entre 1835 e 1840, na região do que hoje você pode conhecer como Pará, mas que na época recebia um primeiro nome, o Grão-Pará. A sabinada em 1837 e 1838 na Bahia, a balaiada entre 1838 e 1841 no Maranhão, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha entre 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul, né? São revoltas que estão, ora, lutando, né, pelo fim definitivo do poder imperial, né? São revoltas que, ora, buscam que o Brasil se tornasse uma república. São revoltas que, ora, estão contra algumas medidas do período das regências, né? E são revoltas, algumas aí que buscavam até a própria questão da abolição da escravidão ou até mesmo a própria independência do Brasil, né? São conhecidas, inclusive, algumas delas, por exemplo, como a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, como movimentos separatistas que buscavam até mesmo a independência. Então, é um período bem conturbado, né? É um período aí que a gente vê uma certa descentralização, não há aí um controle fixo, né? Não há aí um poder absoluto, porque realmente faltava nesse momento aí a figura de um imperador, né? Então, o caos aí estava instalado nesse momento aí, essa convulsão social nesse momento, né? Isso foi na colônia, isso é no século XIX com o período imperial e, consequentemente, como a gente vai ver também na República, essas revoltas sociais, né? Elas são, assim, uma constante porque buscam mudanças em prol dos interesses históricos, né, de cada momento, ok? Bom, então, dito isso aí, qual é o cenário econômico que a gente tem no período imperial, né? O século XIX no Brasil, e até mesmo ali o início, né, ou pelo menos durante boa parte da República, ainda já no século XX, o principal
produto, atividade econômica que a gente tinha aí era o café, a cafeicultura, ok? E a cafeicultura, ela foi a mola mestre, né, de sustentação do Império. Nós tínhamos aí, como a gente viu, a aristocracia rural, né, os grandes cafeicultores, e que nesse momento a gente também tinha uma mão de obra que já vinha lá desde a colonização, né, desde lá da cana-de-açúcar, né, agora com o café, mais precisamente aí no período imperial, principalmente nesse chamado Segundo Reinado, que é quando Dom Pedro II assume o poder, de fato até 1889, que era a mão de obra escrava. Né? Quando a gente fala de mão de obra escrava no Brasil, nós podemos pensar principalmente, né, não foi a única, quando a gente tem lá o início da colonização, a gente tem um indígena sendo escravizado. Mas boa parte da colonização e considerável, né, período do século XIX, dentro do Império, a gente tem a mão de obra dos africanos sendo escravizados. Né? A gente tem essa mão de obra. Só que transformações exteriores, internacionais, estão acontecendo. No século XIX, nós já sabemos que estamos vivendo aí a segunda Revolução Industrial. Vamos lembrar lá quando a gente viu a nossa aula sobre Revolução Industrial. A gente viu que a Revolução Industrial ela tem basicamente 3 importantes momentos. O segundo grande importante momento da Revolução Industrial é o século XIX, é a segunda Revolução Industrial. É aquele momento que não só mais a Inglaterra vive o momento de industrialização, mas o mundo todo. Mas o Brasil, nesse momento, na sua fase imperial, ele é um grande parceiro de quem? Da Inglaterra. Né? A Inglaterra comprava o café brasileiro, né? Mas a Inglaterra também tinha interesse em que o Brasil continuasse sendo um grande mercado consumidor dos seus produtos industrializados. É aí que a gente tem os impactos da Inglaterra, certo? Na transformação da economia brasileira para esse momento. Por quê? A Inglaterra, ela começa então a defender para o mundo o fim da escravidão. Por quê? Né? Era um ato de compaixão com os escravos? Não, né? É um ato meramente de interesse o quê? Econômico, porque eles entendiam o seguinte: como é que o Brasil vai continuar sendo um grande parceiro econômico, um grande mercado consumidor, se boa parte da população no século XIX, uma parcela considerável, eram de escravos, né? O trabalho escravo, ele não é remunerado, não existia lá um salário fixo para o escravo. Então, consequentemente, ele não poderia integrar esse mercado consumidor. Então, começa a pressão para que o Brasil desse um ponto final na escravidão. E esse primeiro passo, vamos dizer assim, ele vem diretamente da Inglaterra, porque começa a ser aprovada na Inglaterra, né? A Inglaterra começa a lançar a chamada Lei Bill-Arden, né? E a Lei Bill-Arden, ela diz o seguinte, do século XIX. Ela diz o seguinte, basicamente de 1845, né? Com essa lei, qualquer navio que estivesse traficando escravos, né? Fazendo tráfico negreiro, né? Ou seja, extraindo escravos africanos que se tornariam escravos lá da África para outra parte do mundo, ele podia ser interceptado, né? Ou seja, esse navio ele era apreendido, né? Eles faziam a marinha inglesa fazia com que esse navio ele voltasse, ele ficasse apreendido, ele não continuasse com a sua rota do tráfico, ou seja, criminalizava-se, né? Aquela rota, aquele navio que transportava escravos. Então isso começa a impactar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil então não tinha essa rota do tráfico negreiro, né? África, Brasil. Embarca-se o africano lá na África e no Brasil ele é trazido para os portos, né? E aqui ele é tido como mão de obra escrava. Então o que acontece aí? Começa a surgir nesse momento uma coisa chamada movimento abolicionista. Paralelo a esse tal movimento abolicionista, você começa a ter uma série de leis que gradualmente começam a botar o fim na escravidão no Brasil. Então você tem essa pressão internacional. Você tem a Inglaterra defendendo isso, né?
esse fim do tráfico negreiro, como a gente já falou. Eles estavam preocupados em que esses escravos se integrassem ao mundo capitalista, se tornassem mão de obra que recebesse um salário para fazer o quê? Comprar, né? Ser mercado consumidor dos seus produtos ingleses, né? Mas isso também a gente vai ver que não foi assim, num passe de mágica, né? A escravidão, como a gente vai ver aqui, ela até acabou, mas até inserir esse escravo como mão de obra livre, assalariada, como mercado consumidor, isso foi um problema, né? Porque uma coisa era o escravo, quanto escravo, outra coisa foi quando se deu a abolição, né? Ele atingiu a sua liberdade, mas não conseguiu plenamente a sua cidadania, né? Então isso aí também foi um problema. Bom, então começa-se a defender a seguinte coisa: é necessário então que se tenha lentamente a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, né? Então começa-se a incentivar o quê? A contratação de mão de obra livre. Começa a se incentivar a imigração, a vinda de imigrantes europeus para trabalhar na incipiente indústria que começava no Brasil e principalmente aí nas lavouras de café, né? Na cafeicultura. Bom, mas como é que o governo brasileiro ia fazer isso, né? Ele precisava incentivar. Tinha todo o custo de trazer esse imigrante da Itália, da Alemanha, de Portugal, depois do Japão, por exemplo, para o Brasil, né? Então tinha que ter todo o investimento. Os grandes latifundiários, também preocupados com a questão das terras, né? Eles lançaram a Lei de Terras de 1850. Então a terra, ela começou de fato, né, a se tornar uma propriedade privada, né? Ela já vinha se tornando uma propriedade privada, mas a Lei de Terras, ela começa a demarcar essa divisão de terras. Ela começa a dizer o seguinte: a terra vai pertencer a quem pode pagar por ela. Então esses cafeicultores, eles começam a se blindar também dessa mão de obra livre de imigrantes que começa a entrar no Brasil. Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: se a gente não se blindar com essa lei, essa terra vai ficar de posse deles. Isso não é o que a gente quer, né? Então aí começa a chamada Lei de Terras, né? Que aí vai ter toda uma configuração, né? Esse imigrante, ele vem e aí ele vai receber um salário, né? Esse imigrante, ele vai ter direito ao que é produzido na terra também como pagamento, né? Ele só vai ter direito ao acesso à terra como propriedade se ele tiver o capital para comprar. Então você tem aí a chamada Lei de Terras de 1850, né? Que impactou ainda até hoje, né, a chamada reforma agrária. Nós temos grandes latifúndios, nós temos uma grande população brasileira que depende do trabalho, da agricultura para a sua própria sobrevivência, né, e até para mover a economia do país, mas que essa grande parcela de terras, ela está na mão de uma minoria. Isso era no século XIX e isso é até hoje no nosso século XXI. Bom, mas antes dessa inserção, né, dessa plena inserção da mão de obra livre no Brasil, começa então a se colocar lentamente, gradualmente, um ponto final na escravidão. De um lado você tem o movimento abolicionista, né? O que é isso? Era intelectuais, né? Estudantes, médicos, advogados, jornalistas, professores, né? Que estavam interessados no fim da escravidão, né? Então esse movimento abolicionista, ele divulga essas ideias nos seus jornais, né? Esse movimento abolicionista, né, ele vai lutar pela liberdade desse escravo, pela compra da alforria, pelas vias legais, né, pela lei. Então começa a se divulgar essa ideia. Só que esse movimento abolicionista, com raríssimas exceções, né, ele também não defendia uma liberdade dos escravos pelos próprios escravos. O que é que você está querendo dizer, professor? Estou querendo dizer o seguinte, né, eles não incentivavam uma revolta participando dos próprios escravos, né? Partindo deles, né? Que não exigisse a participação deles, né? Então esse movimento abolicionista,
era aquele movimento que ele defendia também, em sua maioria, né, não eram todos, essa via legalista, pela via da aprovação de leis, né, e não aquele incentivo a uma revolta plena de escravos, como aconteceu em outras partes do mundo, como por exemplo no Haiti, né? Aí você tem lá o fim da escravidão no Haiti, mas partindo das próprias revoltas dos escravos, né? Lógico que nesse movimento abolicionista, né, tinha abolicionistas que incentivavam a fuga para os quilombos, né? Mas você não tinha essa defesa. Por quê? Porque boa parte desse movimento abolicionista partia da onde? Da elite brasileira, né? E uma coisa que a elite nunca quis foi que o povo, né, fosse protagonista. Quando a gente diz o povo, as classes menos abastardas, né, tivesse o controle da situação. E isso não foi diferente no século XIX. Então começa a surgir uma série de leis, basicamente 4 leis, né? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, ela já dizia o seguinte: está proibido o fim do tráfico negreiro, né? Ou seja, não se admitia mais a entrada de escravos no Brasil por via marítima. Só que isso não acabou com o tráfico completamente, né? Acabou aqui com o tráfico internacional. Por quê? Porque dentro ainda do Império Brasileiro você vai ter um tráfico interprovincial. O que é isso, né? Um escravo que era da província do Ceará poderia ser vendido para a província de São Paulo e vice-versa, né? Então dentro do Brasil você ainda tem um tráfico interprovincial entre as províncias. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, né, de 1850, fim do tráfico negreiro. Mais um que nós tínhamos era a Lei do Ventre Livre, aprovada já em 1871, né, que dizia o seguinte: a partir daquele ano de 1871, exatamente da data, né, de aprovação da lei, os escravos nascidos, né, eles já estariam livres. Só que aí tem um todo porém, né? Porque a mãe continuava escrava. Então, consequentemente, esse filho ele ficava muitas vezes, né, ainda aprisionado no âmbito da fazenda, né? Ele ainda era aproveitado como mão de obra, né? Então, assim, já nascia livre até que ponto, né? Porque a mãe era escrava. Então, geralmente, o futuro desse indivíduo nascido a partir de 1871, filho de escravo, era continuar preso, dependente, né, da fazenda e muitas vezes utilizado como própria mão de obra doméstica, né, em casa, como escravo. Então você tem a lei do ventre livre, né? E uma próxima lei seria a lei dos sexagenários, que dizia o seguinte, né? Os escravos, isso em 1885. A partir de 1885, os escravos com 60 anos para mais, né? 60 anos para mais idade, estariam livres. Só que aí vem um grande problema, né? 60 anos para um escravo no século XIX, isso era muito tempo. A expectativa de vida de um escravo, ela era curtíssima. Para a gente ter uma noção, um escravo com 18 anos, né, já era considerado muito tempo de vida, né? Era uma expectativa considerada boa, excelente. Porque a expectativa de vida, ou seja, a média de anos vividos, né, ela era baixíssima devido às condições. Esse escravo ele era maltratado, ele era mal alimentado, né, ele contraiu doenças facilmente, né, por não ter uma boa alimentação, por não ter um bom tratamento, né? Então, uma parcela boa desses escravos, principalmente aqueles que não viviam no âmbito da escravidão doméstica, né, mas aqueles que viviam de fato, né, na atividade econômica do café, antes, né, vamos dizer assim, na cana-de-açúcar, né, as condições eram degradantes, eles eram todos submetidos a castigos, né? E então, 60 anos era uma expectativa altíssima. Não estamos dizendo que não existiam, mas era assim, uma parcela mínima dessa população de escravos que conseguia atingir essa faixa etária, né? Essa idade de 60 anos para mais. Então, assim, era uma minoria. Essa lei, então, beneficiava uma pouquíssima parcela dessa população.
ok? Mas aí você tem a lei dos sexagenários. Finalmente, em 1888, você tem aí a chamada Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, que é onde aí a então princesa regente, Princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, ela assina a Lei Áurea e a partir daquele momento você tem o fim, né, da escravidão no Brasil. Você não tem mais tráfico interprovincial. Por essa lei ninguém mais poderia ser uma mão de obra do tipo escrava. Só que isso veio uma série de problemas, né? Não foi dada a cidadania para esse escravo, não foi dada as condições para ele se inserir na sociedade como um cidadão. Ele ficou, o que nós podemos dizer, marginalizado, né? À margem da sociedade, né? Então, tá aí a liberdade, mas com quais condições, né? Educação para esse indivíduo, né? Trabalho justo, né? Então isso não foi dado, né? Condição de saúde para essa população não foi dada. Então ele ficou totalmente à margem de uma série de direitos, né? Que no mundo já há um certo tempo começava a se colocar como fundamental para todo e qualquer ser humano, né? Então, contribuindo aí com essa questão já da abolição em 1888, né? Nós temos aqui a reflexão do historiador Silva, no seu texto Flores da Liberdade, que está no livro História do Brasil para Ocupados, do ano de 2013. E aí ele diz para a gente no seu slide 5, juntos, abolicionistas e escravos, sobretudo estes, forçaram a, abre aspas, evolução, fecha aspas, da princesa na direção da ideia de abolição imediata e incondicional. Rui Barbosa foi assim o primeiro intelectual a sustentar que a abolição da escravatura não foi uma dádiva da princesa imperial regente, a famosa princesa Isabel, mas uma conquista do próprio escravo, né? Então a gente está falando aí, ó, ao movimento abolicionista, às leis abolicionistas, como a gente viu, pelo menos 4, mas ao fruto também da luta desses escravos que, pelo menos desde o século XVI, já vinham lutando pela sua liberdade, através das fugas, através da formação de quilombos, né? E através, muitas vezes, né, da própria lei, né? Eles tentavam via, né, Tribunal de Justiça, vamos dizer assim, tentar a sua lei, a compra da alforria. Então teve todo um processo de luta, né? Que vai de encontro também com o interesse de alguns componentes desse chamado movimento abolicionista, certo? Bom, então isso aí é a contribuição do historiador Silva, né, para dizer o seguinte, né, não foi fruto de uma bondade da princesa Isabel, então foi fruto de toda uma pressão desses sujeitos históricos, né, do movimento abolicionista, dos próprios escravos, a luta deles, né, engajadas na sociedade, mas também a gente não pode esquecer as transformações econômicas que estavam acontecendo no mundo, toda aquela pressão da Inglaterra para esse momento de fim de escravidão, ok? O fim da escravidão, então, ele também vai colaborar para a queda do Império, né? 1888 você tem o fim da escravidão, um ano depois você tem o fim do período imperial brasileiro, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aí em questões, como é que isso apareceu em questões pra gente. Então vamos dar uma olhada ali no seu bloco de questões, né? Nós temos aí pelo menos 3 questões na sequência dos seus slides, né? Você tem 5 slides aí de texto, né? De tópicos para você acompanhar ao longo aí da nossa aula, né? Como você deve ter visto e para você seguir com os estudos. E na sequência a gente tem aí questões. Temos aí, por exemplo, a questão 01, que foi lá do Enem, e ele diz o seguinte: após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período,
ocorreu também a expansão da cultura cafeira e o surgimento do poderoso grupo dos, abre aspas, barões do café, fecha aspas, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, letra A diz, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, letra B, várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, ou a letra D, pela convulsão política e por novas realidades econômicas. Uma observação, né? Essa questão do Enem está adaptada. As questões do Enem, elas têm se comportado aí nos últimos anos, né? Na última década, até itens de letra E, 5 itens. Aqui a gente adaptou para a gente ter a melhor aprendizagem possível, né? Sobre esse tema, tá bom? Então, essa questão quer saber o que é que marcou o período regencial. Olhando para as alternativas, né, a única que realmente caracteriza esse período aí é o que diz a letra B, pela convulsão política e por novas realidades econômicas. A convulsão política aí que ele está falando são aquelas revoltas, né? Convulsão política aqui é nesse sentido, aquelas revoltas, aquelas disputas entre os grupos políticos, né, os exaltados, os caramurus, né? Então, essa disputa política e, consequentemente, junto com isso, né, as revoltas populares como cabanagem, sabinada, farroupilha, né? E as disputas entre exaltados, restauradores e moderados, né? E as novas realidades econômicas é também aquela pressão na Inglaterra em que o Brasil abandonasse a escravidão e se integrasse ao mundo do capitalismo industrial, tá bom? As outras aí, você analisando com calma, você verifica, né, que elas falam exatamente ao contrário. Por exemplo, a letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, né? As revoltas populares, elas não estavam preocupadas mais em que o Brasil se tornasse uma monarquia, continuasse como monarquia. Pelo contrário, muitas delas desejavam até a república de imediato, como por exemplo a farroupilha, né? A letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, né? O nosso texto também não aponta para isso, porque aqui é aquela velha história que a gente está acostumado aqui nos nossos conteúdos, né? Esse tipo de questão do Enem é muito aquilo que você aprendeu sobre o tema e também a leitura do texto, o enunciado da questão, então não aponta para isso. A letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, né? Aqui ele limita muito, né? Na letra C, a perspectiva desse período regencial. Então, por isso, questão 01 do Enem é a sua letra D. A questão 02 também do Enem é uma questão muito interessante, né? Ele dá aí uma linha do tempo, que é a linha do tempo da abolição da escravatura, né? 1850, você tem a chamada Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro, né? E principalmente quando ele fala em o fim do tráfico negreiro, o fim do tráfico negreiro internacional, principalmente, tá bom? 1850, 1871, você tem a lei do ventre livre, 1885, lei de sexagenários, 1888, a Lei Áurea. Ele te dá essa linha do tempo e ele quer saber da gente, considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinar-lhe a opção correta. Ou seja, é analisar a linha do tempo para chegar à alternativa correta. Diz a letra A. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Olha, já olhando a linha do tempo, a gente percebe que ela não foi nada de rápida, né? Ela começa em 1850 e isso vai até 1888, então ela foi lenta, né? Ela foi gradual. Então a letra A está falsa. Letra B, o primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso de serviço das crianças nascidas em cativeiro. Falso. Porque quem defende isso aí
é a lei do ventre livre, como você observa na linha do tempo. Isso apenas em 1871. Você tem um momento antes, um passo inicial para o fim dessa escravidão, que é em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz. Letra C. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Falso, né? A libertação dos cativos, ou seja, dos escravos mais velhos, isso só vem em 1885, com a lei dos sexagenários. De novo, antes de tudo isso, você tem a lei Eusébio de Queiroz de 1850. Letra D. Assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando legal a escravidão no Brasil. Isso é verdade, né? A Lei Áurea ela aponta para a ilegalidade, ela define a ilegalidade, a proibição da escravidão no Brasil já em fins do século XIX. Letra D correta. A letra E, ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Olhando para a linha do tempo e falando novamente, né? A Lei Eusébio de Queiroz ela foi um pontapé inicial, né? Ela abriu as portas para que se viesse essas outras, pelo menos 3 leis que fosse colocando um ponto final na escravidão. Observe, né? Não precisa aí a gente decorar essas datas, porque a própria questão já lhe deu as datas, já lhe deu as leis e disse o que é cada uma delas, né? Portanto, nós ficamos com a questão 02 do Enem, o item D. A questão 03 diz o seguinte: o Bill Aberdeen, aprovado pelo parlamento inglês em 1845, foi o quê? Já sabemos que isso foi uma lei, né, defendida pelos ingleses e isso se relacionava com a problemática da escravidão. Mas ele quer saber de fato o que foi, né? Vamos lá. Letra A, uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África, né? Olha, né? Essas colônias inglesas, né? Como ele fala, inglesas, né? E do Caribe, essas aí elas já não faziam mais nem tanto sentido, né? Porque você não tinha aí esses escravos em colônias inglesas para o ano de 1845. Tá falso, né? Só aí ele já errou. Letra B, uma lei que autorizava a marinha inglesa a apressar, ou seja, né, a prender navios negreiros em qualquer parte do oceano, verdadeiríssimo, né? Isso defendia essa lei, né? Isso aí defendia a seguinte coisa: ao encontrar um navio que está transportando escravos, seja para qual for a parte do mundo, e aí o foco deles também no Brasil, o principal comprador de escravos até esse momento, era apreender, né, barrar esse navio. Letra C, um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação das mercadorias britânicas. Falsa, né? Essa letra B já está correta, o item C está aí só para confundir a gente, né? Letra C, então, falso, descarta a letra C. A letra D, uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com das colônias antilianas, né? Falso também. Questão 03, o seu item B. E vamos seguindo com os nossos estudos e até a nossa próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac. Não esqueça de fazer os exercícios da sua apostila, ler o texto e até a nossa próxima aula de História.